Boa noite, sejam todos bem-vindos ao webinar sobre a reforma tributária, de forma introdutória, para que empresários e gestores entendam um pouco mais sobre esse assunto que está tirando o sono de muita gente. É um tema bastante complexo, porque requer muitas informações, mas eu vou procurar abranger os principais pontos de impacto e mostrar também algumas formas de tentar diminuir esse impacto na prática, tá bom? Tudo que eu falar aqui vai ser baseado no que nós temos na legislação vigente, porque a reforma tributária, ela começou através da sua promulgação e ela vai se desenrolando a parte legislativa conforme o desenvolver do calendário, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, que eu já vou respondendo, mas no final eu vou abrir para perguntas também. Então, primeiro, só sinalizem para mim, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, combinado então. Então, primeiro, eu queria saber de vocês se alguém já tinha escutado algo a respeito da reforma tributária, qual é a percepção relacionado ao conhecimento que vocês já têm sobre a reforma tributária, porque muito está sendo falado, muito está se abordando, só que muitas notícias são de especulação e não baseada na legislação, tá bom? Então, é muito importante que vocês sempre procurem fontes confiáveis de pessoas, de profissionais que trabalham, que atuam no setor tributário, no setor contábil, no setor jurídico, inclusive, tem diversos advogados que atuam nesse segmento, em parceria com contadores, e que podem dar o suporte que vocês merecem. Hoje o webinar ele foi focado de uma forma para auxiliar a sanar todas as dúvidas dos nossos clientes do Evidência. Então, muitos já fizeram reuniões comigo, que eu comecei essa semana, mas muitos ainda vão ter reuniões comigo até o final do ano, tá bom? Então, eu vou tentar abordar de uma forma geral, mas se surgir alguma dúvida específica do seu segmento e você quiser perguntar, fique à vontade, tá? Então, o objetivo aqui é introduzir o que é a base da reforma tributária, é ajudar vocês a encontrar possíveis gaps no negócio de vocês, mostrar oportunidades que o mercado já está colocando e que poucos empresários e gestores estão enxergando, e também deixar bem claro por que a reforma tributária ela é urgente e ela precisa de atenção agora, em 2025. Então, 2023 foi o ano da promulgação da reforma tributária. O que isso quer dizer? Foi quando se surgiu a emenda constitucional que gerou a origem da reforma tributária. Então, não é algo recente, a reforma tributária ela já vem sendo discutida no Brasil há mais de 30 anos, mas em 2023 saiu a nossa emenda constitucional 132, e a partir dali, as etapas de regulamentação e transição para essa nova formatação de como os nossos impostos serão apurados, tá bom? O que muda com a reforma tributária? Vamos lá. Hoje, no Brasil, nós temos impostos de âmbito federal, estadual e municipal. De âmbito municipal, nós temos o ISS, de âmbito estadual, nós temos o ICMS, e de âmbito federal, nós temos o PIS, o COFINS, o IPI, o Imposto de Renda e a Contribuição Social.
Esses 5 impostos, 5 não, 6, desculpa. 6 impostos, eles são recolhidos sobre faturamento ou sobre lucro, dependendo da tributação da empresa. O que vai acontecer com a reforma tributária? O PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, eles deixarão de existir e no lugar desses 5 impostos entrarão a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que engloba o PIS, o COFINS e o IPI, e a criação também da IBS, que são os impostos sobre bens e serviços, que corresponde ao ICMS e ao ISS. Então, sairá de cena 5 impostos e entrarão em cena 2, CBS e IBS. O CBS, ele vai ser administrado por âmbito federal, e o IBS, ele será administrado através de um comitê gestor, porque como ele vai corresponder ao ICMS e ao ISS, vai existir a segregação de percentual específico para o estado e para cada município. Então, para tudo isso, já tem regulamento baseado para que cada órgão tenha direcionamento no processo de execução dessa divisão. O comitê gestor, ele ainda não foi criado, ele vai ser criado, mas não é nada que impacte as empresas de uma forma geral. É somente para a administração dessa verba pública, tá bom? Paralelo a isso, a gente tem o processo de implementação da reforma tributária. Então, eu já falei para vocês que em 2023 ocorreu a promulgação, que foi a emenda constitucional. Depois, em 2024, aconteceu a aprovação de leis complementares e ordinárias que começaram a regulamentar a reforma tributária. Em 2026, a gente começa a ver alguns impactos, não fortes, mas teremos, tá bom? Porque começam a aplicação das alíquotas de 1%, correspondente a 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Tássia, mas eu vou ter que recolher esse imposto em 2026? Não, vou explicar por quê. Esses percentuais corresponderão a uma norma técnica, na onde as empresas precisarão destacar em suas notas fiscais a IBS e o CBS. Elas precisam destacar, mas como estamos em fase de transição, elas não farão esse recolhimento em 2026. É um período de teste, é um período de ausência de recolhimento, para que toda essa obrigatoriedade da emissão dos documentos fiscais sejam feitas de forma correta. Porque é um processo que ele não depende somente da empresa. Engloba legislação, engloba diversos profissionais voltados para o setor tributário, para dar esse auxílio a todas essas empresas, e também engloba todos os programadores de sistemas que precisam fazer essa adequação. Então, sim, a partir de janeiro de 2026, ou seja, 1º de janeiro de 2026, as empresas precisarão fazer o destaque de IBS e CBS nas notas fiscais, tá? E o recolhimento, ele passa a ser somente a partir de janeiro de 2027, que é quando começa o processo de vigorar a IBS e CBS, e gradativamente os outros impostos vão sendo excluídos, tá bom? Aqui só cabe uma informação importante, que o IPI, para quem vende para a Zona Franca de Manaus, ele não será zerado, é o único que será mantido, tá? Depois de 2027, aí a gente vem entre 2029 e 2030, 2029 não, entre 2028 e de 2032, entra o processo gradativo de aumento do recolhimento da reforma tributária. Então, o que vai acontecer? Nós, contadores, nós iremos apurar os impostos das empresas da forma que é hoje
e da forma paralela como a reforma tributária vai exigir. Então, eu vou dar um exemplo aqui ilusório. Em 2027, vocês vão começar pagando o imposto da seguinte maneira. Vamos supor que deu R$1.000 o seu imposto. Você vai pagar R$900 da forma que é hoje e R$100 da forma com a reforma tributária. Depois de um certo período, eu não vou entrar aqui em prazos específicos, porque vai demandar ali de segmento. A forma de apuração que é hoje vai ser diminuída, então você não vai recolher 900, você vai recolher 800 e a reforma tributária você vai recolher 200. Então, esse aumento gradativo da nova forma de recolhimento de imposto, ele vai acontecer até 2032, quando se finaliza, porque em 2033, a IBS, que corresponde ao ICMS e o ISS, entra em vigor de forma totalizada. Ou seja, todo esse processo da reforma tributária do consumo, ele se completa essa fase de transição em 2033. Então, até 2033, nós teremos que fazer apurações da forma que é hoje e da forma que será com a reforma tributária. E somente a partir de 2034 é que nós iremos apurar os impostos realmente somente da forma tributária. Assim, mas isso é muito complexo, é muita informação, é muita informação, mas são informações valiosas e que quem aproveitar vai sair na frente, tá bom? Dentro do... Alguém quer fazer pergunta? Eu quero, Tassi. Pode falar, ele. Ô, Tassi, para quem é Simples Nacional e compra fora do estado, que tem um diferencial de alíquota, como que fica? Por enquanto, vai se manter da mesma forma, não vai ter alteração. Por enquanto. Por quê? Por mais que a gente já tenha algumas leis complementares e regulamentos soltados pela própria Receita e órgãos competentes, a reforma não foi completamente passado pelo Legislativo. Então, eles estão soltando por partes. Então, conforme eles forem soltando, a gente vai passando informação para vocês, tá bom? Entendi. Mas, de forma imediata, em 2026, continua da mesma forma que é hoje. Tá, obrigada. Tá? Então, dentro desse novo IVA, nós teremos 4 tipos de alíquota. A alíquota padrão, que vai corresponder estimadamente em torno de 27,5%, tá bom? A alíquota reduzida, ou seja, só reforçando uma informação, essas informações que eu estou passando para vocês são baseadas no que a gente tem na legislação de até hoje, o momento, 18 de novembro de 2025. Pode ser que amanhã o governo solte alguma coisa que já modifique algo, tá bom? Teremos alíquota com desconto reduzido em até 60%, por enquanto, para 13 setores, desconto intermediário de até 30%, e alguns segmentos, pequena parte do grupo econômico, vão ter as suas alíquotas zeradas. Em contrapartida, alguns outros segmentos terão o adicional do imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, que eu vou explicar um pouco aqui mais para frente para vocês, tá bom? Agora, eu vou pontuar aqui para vocês alguns setores que vão ter alíquotas diferenciadas, que terão um desconto de 60% no percentual do imposto que vai ser recolhido. São eles: educação, saúde, transporte público, medicamentos, produtos de saúde menstrual, alimentos para consumo humano, produtos agropecuários e pesqueiros, entre outros. Aqui não estão todos, tá bom? E com redução de 30%, eu peguei aqui 3 exemplos também, que são profissionais liberais, como advogados, médicos, contadores, artistas, engenheiros,
fórmulas nutricionais para pessoas com distúrbios metabólicos e sucos naturais. Aqui é um outro exemplo também. Só lembrando que essa lista não está completa, tá? Eu peguei alguns que são mais comuns diante da realidade dos nossos clientes. E alguns setores terão um tratamento diferenciado, tá bom? Ou seja, eles terão como se fosse uma apuração diferenciada que vai ser regulamentada por lei, que são eles, por enquanto, combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, cooperativas, hotel e turismo, bares e restaurantes, e transportes coletivos intermunicipal e interestadual. Alguns, se vocês repararem, tudo que eu for falar para vocês, tudo aquilo que é considerado essencial para nós, vai ocorrer uma diminuição da carga tributária. E tudo que não é considerado essencial ou benéfico, vai ocorrer o aumento da carga tributária, tá bom? Aqui, a gente entra no imposto seletivo, que é o imposto que eu falei para vocês. Olha, é o imposto do pecado. E esse é o apelido queridinho que todo mundo do mercado tributário deu para ele. Por quê? O objetivo da criação desse imposto é desestimular o consumo de produtos e serviços que são considerados prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. Então, entram aqui bebidas açucaradas, bebidas e produtos açucarados, tá? Produtos alcoólicos, baseados no fumo, por exemplo, cigarros, charutos, produtos de extração mineral. Então, tudo aquilo que o legislador entender que faz mal para a nossa saúde ou prejudica o meio ambiente, terá o acréscimo desse imposto seletivo. Só lembrando que ele ainda vai ser regulamentado, tá? Aqui são exemplos que já foram citados pelo comitê que está ajudando nessa base de formatação da reforma tributária. E, assim que for regulamentado, a gente vai passar a orientação para os nossos clientes também, tá bom? Mas, para quem vende esse tipo de produto, sim, terão um aumento aí, um acréscimo na carga tributária. Tássia, mas e o Simples Nacional? E o lucro presumido? E o lucro real? O que é que vai acontecer? O lucro real dentro da reforma tributária, ele vai ser mais benéfico e competitivo para as empresas que vendem B2B, e o lucro presumido, ele vai perder a força que ele tem hoje, porque ele vai, abre aspas, ser encarecido. Vamos colocar assim, só para ficar mais fácil de todo mundo entender. Então, basicamente, o lucro, só reforçando, o lucro presumido, ele não vai ser extinto. Mas, basicamente, as empresas acabarão optando pelo Simples Nacional ou pelo lucro real. O Simples Nacional, ele vai ser um regime de tributação benéfico, principalmente para as empresas que trabalham com varejo, ou seja, consumo final, B2C. Por quê? Porque o consumidor final, normalmente, ele não precisa se apropriar de créditos para bater do imposto dele. Então, ali, você não precisa ter uma vantagem competitiva muito grande no mercado. Então, Tássia, a forma de eu recolher o imposto vai mudar? Sim e não, vai depender da escolha do empresário. Porque existirá a opção de você continuar recolhendo o Simples Nacional da forma que é hoje, dentro do DAS, de forma unificada, sem gerar o crédito dos impostos, ou você vai poder escolher em se manter no Simples Nacional e recolher a IBS, a CBS, de forma paralela. Ou seja, ele não é embutido no DAS, ele é calculado de forma paralela, e ali, sobre esse imposto adicional que você recolher, esse sim, o seu cliente vai poder se apropriar do crédito, tá? Ele vai adicionar um percentualzinho ali na carga tributária, mas essa estratégia tem que ser analisada de empresa para empresa, junto com o empresário e o contador ou o profissional tributarista do setor, tá?
Então, quem se manter no Simples Nacional vai ter essas duas opções de escolha. E o lucro real não vai mudar muito a forma de apuração. Vai mudar algumas informações que eu vou passar aqui para frente nos próximos slides, que vocês vão entender, que é relacionado aos créditos dos impostos. Então, aqui eu já vou entrar pontuando alguns impactos de forma bem prática que vão acontecer nos negócios. O primeiro dele vai ser o split payment. O split payment vai ser a forma de pagamento que será adotada a partir de 2027. Aqui nós temos um abre aspas. Na legislação hoje, diz que para as empresas que fazem vendas B2C, ou seja, para consumo final, esse formato será facultativo. Porém, para as empresas que fazem B2B, em 2027 ele se inicia. Isso hoje, pode ser que amanhã ou depois já saia uma nova regulamentação relacionada ao assunto. Mas eu vou explicar de uma forma geral, porque eu acho que todas as empresas precisam se programar por conta desse impacto, porque se não começar em 2027, mais tardar 2028, o split payment vai estar batendo na porta de todos os negócios. Então, como que funciona? A empresa vai fazer a emissão da nota fiscal, o comprador vai receber a sua mercadoria e no momento em que ele fizer o pagamento, a instituição financeira vai segregar esse pagamento, dando parte para o fornecedor, que foi quem fez a venda, e parte já destinado ao governo. Então, aqui tem um valor, tem um exemplo em valores. Então, aqui, o que ele vai fazer? Numa venda de R$ 1.270, olha que esse dinheiro cair na sua conta bancária, R$ 1.000, que é referente ao produto que foi vendido, ou serviço, a instituição vai destinar para você que fez a venda. Os outros R$ 270, a instituição financeira vai dividir. O que é IBS, ele vai mandar para o comitê gestor, e o que é CBS, ele vai mandar para a Receita Federal, que é quem administra o recolhimento dos impostos federais. Então, esse aqui é o formato básico para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é o split payment sendo aplicado na prática, tá bom? Resumindo, o fornecedor emitiu a nota, o cliente recebeu a mercadoria, fez o pagamento, a instituição financeira vai reter o imposto que é correspondente àquela venda e repassar para o governo e já vai te passar o valor líquido. Na prática, o que acontece? Hoje, normalmente, muitos negócios utilizam esse valor que seria correspondente aos impostos para trabalhar o mês e só repassar esse dinheiro para o governo no final do mês. Na prática, não vai mais poder acontecer isso. Então, se a empresa ela não tem uma preparação de um capital de giro, ela vai ter um impacto no seu fluxo de caixa. Então, por isso que é importante aqui começar a entender como está a gestão financeira de cada negócio. Paralelo ao split payment, também a forma de se creditar dos impostos vai mudar um tiquinho. Por quê? O que vai acontecer? No momento em que ocorrer essa segregação, o comprador, caso seja B2B, caso seja uma pessoa jurídica, ele vai ter a garantia de receber o valor do imposto de forma integral automaticamente. Como que vai acontecer isso? Ele vai ter como se fosse uma conta corrente tributária na base do governo, e lá, para tudo que ele for comprando, ele vai acumulando crédito. Em consequência, tudo que ele for vendendo vai sendo já retido o crédito da conta dele, vai sendo registrado lá o que ele vendeu. Quando for no final do mês, a gente vai ter que fazer uma apuração se aquela empresa ficou com crédito a ser compensado
ou se aquela empresa precisa fazer algum recolhimento complementar. Normalmente, esses créditos que serão acumulados, tá? Dificilmente eu acredito que alguém vai ter que fazer algum tipo de recolhimento complementar. Esses créditos acumulados, eles poderão ser utilizados em períodos futuros ou feita a restituição desse valor junto ao governo federal ou o comitê gestor do IBS. Aqui entra também o quesito do fluxo de caixa. Por quê? As empresas que não tiverem o controle real do que está acontecendo, não tiverem previsibilidade, não conseguirem sustentar um capital de giro e ter uma reserva de emergência, podem ser que venha a sofrer por conta dessa alteração na forma de recolhimento do imposto. Mas isso é só para 2027. Exatamente, é só para 2027. Só que as empresas têm o do ano de 2026 inteiro para conseguirem se organizar. Ou eu não sei quem que está com o nome do Shopping do Campo, se é o Wesley ou outra pessoa, pode falar. Otávio, é o Wesley. Isso daí vai ser independente da empresa optar continuar no Simples ou migrar para o novo regime? Independente, qualquer uma das tributações. O que está como facultativo, por enquanto, é essa questão da empresa vender B2B ou B2C, tá bom? Mas, de uma regra geral, vai ser para todas. Diante desse novo cenário, algumas adequações vão precisar ser feitas, porque o momento da emissão da nota fiscal, seguido do recebimento dos impostos que serão retidos na instituição financeira e depois a conciliação financeira, esse triozinho, eu não vou nem falar triozinho, vou falar duplinha, fiscal e financeira, elas vão ter que conversar e conversar muito bem. Porque se ela não se encaixar, se esse trio não se encaixar, possivelmente você vai ter prejuízos, tá bom? Aí aqui vem a importância da automação de sistemas e da integração diante dessa complexidade de informação. Eu sei que já vários sistemas estão começando a fazer fases de testes para essa adaptação, mas eu acredito que, de forma inicial, essas conciliações, até os sistemas se adaptarem, elas terão que ser feitas de forma manual. Então, o departamento interno da empresa, veja bem, departamento interno da empresa, tanto fiscal quanto financeiro, precisaram estar em constante conversa, precisaram caminhar juntos para que a empresa não tenha um problema de prejuízo financeiro, tá bom? Tássia, mas eu não tenho um departamento fiscal dentro da minha empresa. Eu só tenho o que o escritório faz para mim. Quando a gente fala um departamento fiscal dentro da empresa, é a pessoa que faz a emissão de notas, é a pessoa que acompanha a tributação dos produtos. Tudo isso ele precisa ser feito em tempo real. Por quê? Aqui foge até um pouco da reforma tributária. Paralela à reforma tributária, para janeiro de 2026, a gente tem um monte de mudança na legislação vindo. Então, precisa ter um profissional dentro da empresa que auxilie o empresário nessa parte fiscal, principalmente quem trabalha com emissão de notas, tá bom? Então, aqui, os processos precisarão ser revistos para que o prejuízo não aconteça. Em contrapartida, para alguns segmentos, vai acontecer o aumento da carga tributária. E para outros, vai acontecer a diminuição. Só que o que vai acontecer para todo mundo de uma forma geral é que a competitividade no mercado ela vai aumentar, uma vez que todo mundo vai ter que se adequar a essa nova realidade do sistema tributário brasileiro. Então,
esse efeito, ele vai cair sobre o seu preço de venda, ele vai cair sobre as suas sua margem de lucro e também sobre a sua estruturação de custo, porque tudo isso vai precisar ser adequado conforme todas as mudanças forem acontecendo. Por que vai ganhar competitividade, Tássia? Se possivelmente pode ser que eu venha pagar mais imposto. A competitividade vai acontecer porque todas as empresas, de uma certa forma, serão obrigadas a se regularizar. O que a gente vê hoje muito no Brasil, em praticamente todos os setores, é o famoso meia nota, ou eu não tiro nota, mas eu recebo pela minha conta minha conta bancária. Então, tudo isso vai deixar de existir. Então, aquela pessoa que consegue jogar o preço dela lá embaixo porque não emite nota, ela vai acabar isso, vai se equiparar, e ali, quem entender esse novo jogo vai sair na frente. Entram as questões de oportunidades estratégicas. Se você consegue ter a visão do que você precisa melhorar, você também consegue ter uma visão de que você vai ter que rever preço, de que você precisa estar... deixa eu achar uma palavra aqui. Você precisa estar constantemente em contato com o profissional que te auxilia no setor tributário, porque tudo isso precisa ser utilizado ao seu favor. Você terá, com a revisão de processos, estoques mais atualizados, porque tudo isso vai precisar passar por adequações. Então, é um conjunto de oportunidades, um conjunto de revisões, de trabalho que os empresários e os gestores terão que fazer para que tudo corra bem e ele comece o ano de 2027 de uma forma protegida e se precavendo de possíveis sustos. Então, a reforma tributária, ela vai necessitar de uma gestão de conflito interno. Se possível, eu sei que não são todas as empresas que têm essa condição, mas se a empresa tiver condição, eu até oriento fazer a nomeação de um profissional específico para acompanhar como que vai ser essa introdução, toda essa modificação de processo, fluxo de caixa, porque o empresário, ele já tem muitos braços que ele precisa dar conta. E eu vejo que essa introdução da reforma tributária vai ajudar ele a abrir ainda mais a mente dele e enxergar oportunidades até dentro do próprio negócio. Só que como ele não consegue parar para executar, eu falo que seria ideal ter um braço direito ali para acompanhar todo esse processo e ir repassando as informações, tá bom? Uma vez que, inclusive, é um processo que vai ser trabalhoso, porque vai exigir muita execução operacional. Então, não é mais uma adequação fiscal. Essa reforma ela está exigindo organização, ela está exigindo que os empresários passem a ter pensamentos estratégicos por conta de mudanças fiscais, financeiras, de logística, operacional, porque tudo isso vai impactar na visão de futuro. Então, para quem já fez a reunião comigo, eu pergunto assim na reunião, como você enxerga o teu negócio daqui 5 anos, só para mim conseguir ter uma clareza de como você está se planejando? Algumas pessoas conseguem responder, algumas pessoas não conseguem, porque não conseguiam ainda entender o impacto que a reforma tributária vai causar se ele não começar a agir agora. Tá, assim, como que eu vou me preparar? Então, eu listei aqui alguns pontos. Faça uma estruturação de projeto interno, tá? Envolvendo a tua equipe, envolvendo consultores, profissionais especialistas da área, o teu contador, no caso, nós, tá bom? Para quem é nosso cliente, a gente já está acompanhando todo esse processo de perto.
e adequação de sistemas. Então, toda essa base de estrutura, ela precisa estar formatada. Detalhe importante, a capacitação da sua equipe, principalmente dos setores fiscal e financeiro. Esses profissionais, eles vão precisar acompanhar todo esse processo de perto e acompanhando nós no escritório para que a gente vá passando as informações realmente conforme forem surgindo o impacto no negócio. Tudo que você faz, pega o time no momento certo, você evita uma dor de cabeça lá na frente. E aí, esses profissionais, eles também vão precisar fazer um monitoramento de regulamentações futuras, ou seja, tem muita lei ainda para vir referente à reforma tributária, tem muita coisa ainda que vai ser ajustada, é norma, é alíquota, é regra de apropriação de crédito, às vezes, possíveis benefícios fiscais que ainda nem foram listados até o momento. Então, esse momento de transição, ele é muito importante ter esse monitoramento de perto, tá bom? E um outro ponto importante é a comunicação com os fornecedores, os clientes e o contador. Por que os fornecedores e os clientes? Aqui, ponto importante para quem vende B2B, tá bom? Se a sua empresa, por exemplo, está no lucro real, não faz sentido ela comprar de uma empresa que está no Simples Nacional e que optou em não gerar o crédito de BS-CBS para ela. Ali, ela vai estar perdendo dinheiro, vamos colocar dessa forma. Então, atualmente, muitas empresas já estão fazendo comunicação com clientes e fornecedores, questionando o seguinte: ô fulano, você já fez as suas opções referente à reforma tributária? Como que você vai se manter? Você vai se manter no Simples ou você vai migrar para o lucro real? Por quê? A base de formação de custo ali, esse impacto também vai ser gerado. Então, quanto mais uma empresa de lucro real compra de outra empresa que gera crédito, melhor e mais ela vai fortalecer a economia e o processo facilitado de conseguir manter um fluxo de caixa. Uma vez que esses créditos, como eu disse lá atrás, de impostos, eles serão acumulados numa conta corrente tributária do governo. Então, essa estratégia de comunicação com quem você compra e com quem você vende, ela também é essencial para ajudar nesse processo de direcionamento do valor que você vai pagar de imposto. Tássia, mas quanto eu vou pagar de imposto? Eu ainda não tenho essa resposta para dar para todo mundo. Eu queria muito já dar, mas é como eu falei lá no começo. Estima-se que o IVA vai ficar em torno de 27,5%, tá bom? Com benefícios para alguns segmentos, mas não temos nada regulamentado ainda. Só a título de curiosidade, essa reformulação da reforma tributária, ela está seguindo o sistema tributário de países já desenvolvidos, como o da Europa, Estados Unidos, Canadá, e o nosso IVA está sendo considerado um dos maiores do mundo por conta da quantidade de impostos que nós, consumidores finais, pagamos. Então, o que é que você precisa fazer hoje? Você precisa começar a ajustar a sua empresa. Gente, hoje que eu falo, é hoje, ainda no ano de 2025. Tudo que a gente deixa para fazer para frente, tudo aquilo que a gente deixa para se decidir lá na frente, o impacto também vai acontecer de uma forma mais rápida. Então, quanto antes vocês começarem a se organizar, quanto antes vocês começarem a se precaver, menos impacto o negócio vai ter. Então, comece a ajustar a empresa, dá prioridade no fluxo de caixa, faça essa análise de clientes e fornecedores, tá bom? Para quem optar em sair do Simples Nacional. Só um detalhe importante, o Simples Nacional ele vai ser muito viável para quem vende B2C.
Se a empresa ela vende B2B, possivelmente não vai ser viável em 2027 ela se manter no Simples, tá bom? Mas esse é um acompanhamento tributário que a gente está fazendo de forma específica para cada cliente do Evidência. E você precisa começar a ter, se ainda não tem, mentalidade estratégica. O que é você ter mentalidade estratégica? É você aprender e começar a analisar situações antes dela acontecer e trabalhar com previsibilidade, mexendo em ações, ajustando rota, tudo de forma intencional. Então, prepara a sua empresa e não espera acontecer o pior para agir. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem aquelas duas frases, né? Tudo no jeitinho brasileiro e brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, não deixe para a última hora e não fique tentando dar jeitinho brasileiro. Faz o correto que você precisa fazer para ter o resultado e não ter esse impacto lá na frente, tá bom? De uma forma resumida,